Boa tarde, pessoal, boa tarde a todos, né? Nós temos a oportunidade hoje de fazer a apresentação, um momento que é um debate de encerramento das discussões do curso do treinamento que a gente chamou aqui de Covid-19, protegendo-se no ambiente de trabalho. Foi um evento organizado por iniciativas do SESMIT, que é o Serviço Especializado de Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho do Hospital das Clínicas e da FAMESP, por nós aqui do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina e a equipe do DGAA da faculdade, contando com o apoio de várias pessoas, entre elas docentes da Faculdade de Medicina, como a professora Albina Torres, né, o professor Alexandre Naime, e hoje tendo a honra de receber aqui, com uma chave de ouro de encerramento, o professor Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, que é alguém assim que dispensa apresentações, mas eu vou pedir para ele. O Carlos Magno é professor associado aqui do departamento, chama ainda moléstias infecto-contagiosas. Agora chama um nome enorme que começa com infectologia. Eu me canso para da infectologia, mas é infecto, dermato, radiologia, radioterapia. Aqui da Faculdade de Medicina, ele é o nosso homem, o nosso nome no Comitê Estadual de Combate à Pandemia da Covid-19. Então, também vai poder ser questionado a respeito dessa experiência dele. E, para aproveitar, a gente previu inicialmente 2 horas de duração da live, e a gente pode até usar essas 2 horas, mas vamos ter o professor aqui conosco nessa primeira hora. Então, para a gente aproveitar essa primeira hora, nós vamos partir mais direto para essa contribuição dele, e nossos recados e outras oportunidades, outras questões a serem discutidas, podemos continuar depois das 16 horas com o professor aqui. Mas agradecer, então, muito especialmente ao SESMIT, ao DGAA, que, junto com o departamento e com o Fórum Acidentes de Trabalho, promovemos essa iniciativa aqui. Eu queria só lembrar que, para os participantes do curso, a gente pede encarecidamente, recomenda, olha, assista, acompanhe a atividade através do live, do link do Google Meet, do link oferecido via plataforma do curso. Deixa eu fazer uma coisa aqui, que eu estou com eu deixei aberto o canal YouTube, estava com o som lá, com um delay, atrapalhando aqui. Então, para os participantes assistindo via Google Meet, ele tem a sua presença registrada no Moodle. A gente enfatiza que, diferentemente de outras atividades do curso, para esta atividade, o participante deve entrar no link dedicado à atividade e postar um comentário após o evento. O que ele achou do professor, se ele gostou, se ele detestou, enfim, o que ele achou do conteúdo do evento. Tem essa atividade, temos essa coisa obrigatória. E esse evento tem ainda uma transmissão aberta via 2 canais YouTube. O canal YouTube do Hospital das Clínicas e o canal YouTube do Fórum Acidentes de Trabalho. Se alguém sabe de alguém que queria acompanhar a atividade, é só informar entrando no YouTube e escrevendo Hospital das Clínicas Botucatu, vai achar o canal do hospital. Entrando no YouTube e escrevendo
Fórum Acidente do Trabalho, acha o nosso canal para acompanhar a live. E já falei demais nessa parte introdutória, eu vou pedir então ao professor Carlos Fortaleza que, como primeira atividade, primeira parte da sua fala, ele complete essa sua apresentação. Carlos Fortaleza por Carlos Fortaleza. Como é que você prefere se apresentar? E, em seguida, professor, já pode passar direto para a sua apresentação. A gente não testou compartilhamento. Obrigado, Pará. Compartilhar uma tela. Sim. Eu estou, assim, me apresentando, eu sou professor da Unesp, acho que isso é mais do que suficiente, certo? E eu estou agora compartilhando a minha tela, só queria que você me desse um ok se você está vendo a minha tela ou não. Ok, estamos vendo. Já exibiu. Então, certo. A nossa ideia é que, como eu falei anteriormente, discutir alguns tópicos que ainda são incertezas e ainda são tópicos polêmicos em Covid e não tentar esgotar o tema. Então, a primeira coisa que a gente já vai passando, né, isso para discutir no meio de tantas incertezas, eu tenho que dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não tenho nenhuma atividade junto a qualquer indústria farmacêutica ou qualquer outra área, que não os conflitos de interesse dos seres humanos normais, né? Eu quero sobreviver, quero trabalhar, não quero adquirir Covid, não quero passar Covid para os meus familiares, né? Mas nenhum conflito de interesse relevante. A primeira questão que eu quero falar é o seguinte: nós não estamos acostumados a trabalhar com incerteza. E uma das muletas que nós arranjamos para não trabalhar incerteza é a chamada medicina baseada em evidência ou saúde baseada em evidência. Ela propõe que você tem mais certeza ou mais evidência científica de acordo com uma pirâmide, né, uma escala de estudos, e essa pirâmide põe as revisões sistemáticas lá em cima, os ensaios clínicos randomizados logo a seguir. A pirâmide ela não é uma imagem qualquer, ela quer dizer que existem muitos estudos de baixa qualidade e poucos estudos de alta qualidade, não é isso que ela tenta dizer. A grande verdade é que uma situação como a pandemia de Covid nos leva a questionar a validade dessa pirâmide, uma vez que, dificilmente, exceto para algumas questões como terapêutica e vacina, nós teremos ensaios clínicos randomizados, sendo que a maioria das grandes decisões, como sobre fazer ou não lockdown, usar ou não máscaras, vão ter que se basear em outras formas de pensamento. Então, a primeira questão, e que eu acho extremamente importante aqui, é que a gente entenda um pouquinho da epistemologia sobre embasa, né, toda a atividade, o controle Carlos, a resposta à Covid. Carlos, vou te pedir, explica um pouquinho o palavrão epistemologia. Epistemologia, eu ia explicar a seguir, a epistemologia é o estudo do conhecimento, né? Então, qual é a validade do conhecimento que se adquire em relação à Covid? Toda a minha revisão epistemológica está resumida a essa imagem aqui. Essa imagem, ela é de um livro extremamente interessante, é um livro que eu gosto bastante, está até aqui do meu lado, chama-se Filosofia da Medicina, e é um capítulo escrito chamado Incerteza em Medicina. E o que ele quer dizer? Ele diz o seguinte: nós nunca vamos saber tudo. Vejam aqui na direita que a certeza é inatingível. Nós podemos caminhar do estado atual do conhecimento para um estado melhor do conhecimento, reduzindo a incerteza, porém permanecerá uma incerteza epistêmica, quer dizer, uma incerteza pelo simples fato de que nós nunca conseguiremos saber tudo, e uma segunda incerteza, que é a variação dos modelos estatísticos. Por exemplo, eu posso identificar alguma coisa para uma situação e ela não é válida para outra situação, dada a quantidade de variáveis. Então, o modo como se transmite o vírus da Covid, o SARS-CoV-2, no hospital, pode não responder pelo modo como se transmite na comunidade, pode não ser a transmissão em uma área, pode não ser igual a transmissão em outra. Então, essa
variação gera uma incerteza estatística. Então, nós nunca vamos ter, ao contrário do que aquela pirâmide da evidência faz entender, um conhecimento total. Tudo que nós estamos trabalhando é em reduzir a incerteza. Reduzir a incerteza é, então, esta linha aqui que nós queremos caminhar. Queremos trazer o nosso conhecimento daqui até aqui. E esses são os passos que têm sido dados em relação à Covid. Certo? E isso aqui talvez reduza tudo o que eu quero dizer em termos de epistemologia ou de validade do conhecimento em relação à Covid. A primeira pergunta, então, eu vou colocar o resto da minha fala em 6 perguntas. A primeira pergunta é: como é que o SARS-CoV-2 é transmitido? Como que o vírus da Covid é transmitido? E a resposta está aqui. Depois de vários e vários trabalhos, nós sabemos que os vírus são transmissíveis principalmente por gotículas, que são partículas que andam cerca de 1 a 2 metros após serem lançadas pelas nossas vias aéreas e podem cair sobre superfícies, supostamente contaminando as superfícies. Essa é uma transmissão de proximidade, então proximidade e aglomeração são riscos para a Covid. Em algumas situações em que nós fazemos manipulação das vias aéreas superiores, por exemplo, um procedimento de intubação orotraqueal, há produção de aerossóis que podem transmitir a grande distância. Há uma discussão se ao fazer exercícios ou ao cantar, há transmissão por aerossóis, e um dos acontecimentos foi uma pessoa que chegou com Covid e transmitiu para 51 de 63 outras pessoas de um coral nos Estados Unidos. Então, a partir daí, passou a se estudar a hipótese de que quando alguém canta ou grita em voz alta, isso é importante? Importantíssimo, quando a gente fala, por exemplo, de proibir torcidas de futebol, certo? Carlos, você interrompeu a apresentação? Não interrompi. Ela se interrompeu? Foi interrompida aqui. Então, eu vou tentar aqui de novo. Eu não interrompi de forma alguma. Foi alguma coisa do sistema, mas eu vou... De novo, vou tirar e pôr o compartilhamento de novo. Isso, por favor. Vamos ver aqui o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, porque para mim ele ainda estava compartilhando. Voltou a compartilhar? Voltou. Agora ok. Bom, eu falava que há uma dúvida sobre a possível transmissão por aerossóis quando alguém canta ou grita. Isso é extremamente importante para algumas situações, como torcidas de futebol e outras situações semelhantes. A transmissão por contato está cada vez menos provável. Contato, pelo menos com superfícies inanimadas, embora o vírus sobreviva, é pouco provável que a gente tenha uma transmissão através da contaminação com superfícies inanimadas. Então, embora isso não tenha sido completamente afastado, isso tem sido considerado improvável. Então, nós temos um trabalho interessante, interessante porque uma das autoras, a Tricia Greenhalgh, é uma dessas pessoas que são xiitas da chamada medicina baseada em evidência. Então, publicaram esse artigo em que eles avaliam se a gente deve ficar 1 metro a 2 metros de distância para evitar pegar. E a conclusão delas é que, na realidade, quando você espirra, você lança a cerca de 7, 8 metros gotículas, mas não é necessariamente a 7, 8 metros que você contamina. Então, ela tenta fazer caracterização a partir de vários parâmetros. Por exemplo, você está usando máscara, seu risco diminui, não se torna zero, mas diminui. O local é fechado, se é fechado, o risco é maior. Se ele é fechado, mas bem ventilado, o risco é intermediário. Se ele é muito bem ventilado, é aberto, é fora, então é mais ventilado. Então, aqui da direita para a esquerda, sempre assim. Se é um lugar com pouca gente ou muita gente. E aí ela vai colocando os riscos. Por exemplo, vai desde um lugar onde você usa máscara, o contato é por pouco tempo, num local com pouca gente, e somente se você estiver gritando ou cantando, que o risco é um pouquinho maior. Em geral, o risco é baixo. Até a situação extrema, um local altamente aglomerado, certo? Um contato por tempo prolongado, e com pessoas sem máscara, falando ou gritando, o risco é alto, só vai ser um pouco menor se a pessoa estiver em silêncio. Então, ela faz essa imagem, até sugiro para quem estiver assistindo depois, dá um pause nessa imagem,
cuidado. Ela faz uma estratificação muito racional, é impossível de provar isso item por item, mas muito racional do risco, dependendo de se o contato é prolongado ou um contato muito rápido, muito breve, se o local está muito cheio de pessoas ou pouco cheio de pessoas, e se o local é fechado, mal ventilado, fechado, bem ventilado, ou um local aberto. Né? E aí muda, cada um desses itens vai mudando o grau de risco que você tem, sendo o menor grau mostrado em verde, o maior mostrado em vermelho. A segunda pergunta ela decorre da primeira, né, deduzida da primeira. Então, qual é o grau de proteção das máscaras? Aqui a gente tem um problema, para mostrar a grande dificuldade de usar aquela pirâmide de evidência. Revisão sistemática, você usa vários estudos e divide em um estudo. Então, aqui fizeram uma revisão sistemática sobre máscaras para prevenir vírus respiratórios, só com ensaios clínicos randomizados, aquela situação em que você sorteia metade para usar e metade para não usar, quando tem contato com alguém com vírus respiratórios. Os estudos de cima são no ambiente de saúde, mostrando que a máscara protege. Os estudos de baixo são na comunidade, mostrando que a máscara protege. Qual o problema aqui? Quase todos os estudos são com influenza, gripe. 2, todos os estudos usaram máscara cirúrgica ou N95, quer dizer, esse estudo em nada nos ajuda quando vamos discutir se máscaras de pano, por exemplo, na comunidade, tem alguma razão de ser. Ele apenas nos reforça o que nós já sabemos, que em situações de exposição a vírus respiratórios, nós somos protegidos por usar máscaras cirúrgicas, ou N95. Porém, um outro estudo, e esse é muito interessante porque ele juntou a evidência da filtragem de máscara com modelagem matemática, é algo muito complexo, mas resulta nessa imagem aqui, em que amarelo é o maior risco e azul é o menor risco. Em que ele mostra que quanto mais gente usar máscara e quanto mais o tecido da máscara for protetor, mais você caminha do amarelo para o azul. Então, o que isso quer dizer? Aqui, essas linhas com esses numerinhos, é aquele famoso R, para quantas pessoas uma pessoa passa. Então, se você tem poucas pessoas usando máscara e a máscara é muito pouco protetora, você vai ter uma pessoa transmitindo para mais que duas. Mas se você tiver muita gente usando máscara, uma máscara com um tecido bem protetor, você vai ter uma pessoa transmitindo para menos que uma. Nós já aprendemos que quando uma pessoa transmite para menos que uma, a epidemia cai. Então, aqui se identifica uma possibilidade matemática de se tivermos muita gente e essas pessoas usarem máscaras com uma boa filtragem, e aqui boa filtragem em estudos físicos, alguns tecidos como algodão ou tricoline, 3 camadas pelo menos, ou mais, até que 3 camadas, então com muita gente usando, você vai ter uma redução populacional para esse azulzinho aqui, que é menos que 1, e portanto, diminuição da doença. Esse é talvez o melhor estudo sobre por que nós devemos usar máscara, inclusive na comunidade que nós temos até agora. Item número 3, certo, ainda sobre as máscaras, é um estudo que a gente enviou para publicação, não está publicado ainda, mas ele mostra 2 medidas que o governo de São Paulo fez. Uma, que é a primeira linha vertical, foi o fechamento dos serviços não essenciais. A segunda, a obrigatoriedade do uso de máscaras. Em cima, nós temos a ocorrência de casos novos da Covid. E embaixo, aquele número, para quantas pessoas uma transmite, o R efetivo. Quando a gente olha em cima, a gente tem a impressão que o que resolveu mesmo foi o uso de máscara. Mas quando você joga isso numa equação, você vai ver que essa mudança de tendência do fechamento do comércio é maior que a mudança de tendência do uso de máscaras, que é observado nesses gráficos aqui de baixo. Então, de fato, houve um impacto maior da medida no dia 22 de março, da portaria do governador determinando o fechamento do comércio, dos serviços não essenciais, e um impacto menor aditivo do uso de máscaras obrigatório decretado no dia 4 de maio. Isso tanto na região metropolitana quanto no interior. As curvas são muito parecidas. Bom, a outra pergunta é: posso me proteger ou me tratar com cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxanida, né? Então, aqui eu podia mostrar vários trabalhos, mas vou me restringir a um.
é um estudo brasileiro, tem pacientes de Botucatu nesse estudo, é o famoso estudo Coalizão, coordenado pelo pessoal do Hospital Sírio-Libanês, em que eles compararam quem não tomou nada, quem tomou cloroquina e quem tomou cloroquina mais azitromicina. E eles, aqui, é uma classificação de 1 a 7 de gravidade, onde o 7 é morte. Cada vez que você acrescenta um, vai ficando mais escurinho aqui, vai ficando mais grave. E aí o que você percebe? Que os indivíduos que não tomaram, os que tomaram cloroquina e os que tomaram cloroquina mais azitromicina tiveram imagens muito parecidas. Aqui à direita é a mesma evolução, só que ao longo dos dias, mostrando que eles tiveram evoluções muito parecidas, ou seja, não fez diferença tomar cloroquina ou tomar cloroquina com azitromicina para pacientes internados. Aqui há outros estudos desse mesmo grupo que já estão saindo, mas acho que esse estudo é um estudo bem feito, bem organizado, ensaio clínico randomizado, prospectivo, e não deixa muita margem para discussão sobre a cloroquina. Quer dizer, ela não é útil. Há vários estudos sobre profilaxia em trabalhadores profissionais de saúde, também não se mostrou útil. Outros estudos até que mostram a hidroxicloroquina e a cloroquina com um aumento de risco de arritmias nesses pacientes. Então, isso mais ou menos responde. Também os estudos com ivermectina, nitazoxanida, são pequenos e todos inconclusivos, mostrando que o que se vê no laboratório, que é esses agentes matando o vírus, não se vê na vida real. Então, também não funciona nem como tratamento, nem como profilaxia ocupacional. Agora, por outro lado, a dexametasona em pacientes graves melhora. E aqui nós temos dois modos de mostrar esse estudo aqui, que é um estudo de Oxford. Aqui, esse diamantezinho, quando ele está para cá, é porque a dexametasona melhora, e para cá, a dexametasona piora. Veja que ele não toca esse eixo aqui, que é o eixo da nulidade, nem melhora nem piora. Ou seja, claramente melhora. E esses gráficos aqui mostram que as pessoas com dexametasona, elas morrem menos, é o vermelhinho, comparado com as outras que são o gráfico preto acima. Quando nós estamos falando de pacientes mais graves, quando nós falamos de pacientes que não precisam de oxigênio, as duas curvas são quase uma sobre a outra. Não se vê diferença entre usar esteroide ou não em pacientes com a doença leve. Mas quando você vê pacientes com a doença mais grave, essa diferença vai ficando maior. A quarta pergunta é se o que nós fizemos até agora em termos de isolamento funcionou, né? Em termos de distanciamento social, em termos de fechamento de comércio, tudo isso teve um impacto econômico tão grande, isso funcionou? Então, para isso, eu vou mostrar aqui um estudo do Júlio Croda, né, do grupo do Júlio Croda, que mostra em linhas contínuas o que de fato aconteceu, em linhas tracejadas o que era esperado com a transmissão da Covid. Isso aqui é um eixo vertical logarítmico, ou seja, cada vez que você avança um quadradinho, isso sobe 10 vezes, 2 quadradinhos 100 vezes, 3 quadradinhos 1000 vezes. Então vejam, que as internações, certas internações, elas ficaram aqui, até o final de abril, elas estavam em cerca de 1000 internações, depois foram muito mais, em UTI, cerca de 1000 internações, mas se não tivesse sido feito nada, nós teríamos, isso aqui está nesse lado aqui, mais de 10 mil internações. Então, a gente diminuiu o número de leitos de UTI necessário em mais que 10 vezes. Essa marca aqui horizontal é o número de leitos de UTI disponíveis no estado de São Paulo. Nós mantivemos a necessidade de UTI dentro da possibilidade de responder a essa necessidade. Se não tivesse o isolamento social, seria assim, nós teríamos ultrapassado em quase 10 vezes a necessidade de UTI. E aqui o número de mortes, aí está aqui nesse eixo, o número de mortes foi, até o final de abril, era pouco mais de 1.200, mas seria mais de 100 mil se não houvesse o isolamento até o final de abril. Então, isso aqui é um estudo preliminar, ele só vai até o final de abril, mas mostra que sim, o que foi feito até esse momento funcionou em termos de reduzir o número de casos do que se esperava pelos modelos matemáticos. Reduziu cerca de 100 vezes tanto o número de casos, como as mortes, quanto as internações em UTI, evitando um caos completo do atendimento em saúde.
A outra dúvida que nós podemos ter, ainda mais depois das últimas declarações, é quais as perspectivas em vacinas, né? Então, aqui nós temos um número imenso de vacinas sendo feitas, são mais de 170 vacinas em desenvolvimento, sendo que 6 delas estão na fase final de testes. Nós temos aqui no Brasil 2, né? Uma que é uma vacina de vetor viral, é um vírus chamado adenovírus, que é um vírus fraco, mas com proteínas do SARS-CoV, e aí ele tem que infectar as colaterais, e um com vírus inativado, que é o da Sinovac, feito pelo Instituto Butantan, certo? Com todas essas vacinas em andamento, é muito pouco provável que uma boa vacina não seja descoberta até o fim do ano. Mas lembremos, não basta descobrir a vacina, nós temos que descobrir, produzir e fazer com que ela esteja disponível num preço acessível para os países, porque não adianta vacinar uma pessoa. Aliás, tem uma entrevista ontem na UOL com um executivo da GSK. É difícil você ver um executivo de indústria farmacêutica tão lúcido. O cara fala isso, olha, não adianta você vacinar uma pessoa, só quem pode pagar, você tem que vacinar todos para acabar com a doença, certo? Nós vamos discutir isso já já, mas, então, além de produzir a vacina, tem que se produzir a vacina em quantidade suficiente e em preço que seja passível de aquisição, e há toda uma iniciativa da OMS para que as vacinas custem no máximo $10 a dose para os governos. Então, essa é uma questão. Nós precisamos ainda ouvir mais sobre essas vacinas, né? A vacina russa, ela foi liberada para uso indiscriminado na Rússia só com fase 2, que é um estudo com 78 pacientes. É algo muito arriscado, por conta das questões principalmente de segurança, né? 78 pacientes é muito pouco, mas ela está aqui no Brasil passando pelos estudos normais de fase 3, que tem milhares de pacientes. As outras 2 vacinas, a Sinovac e a vacina da AstraZeneca, né, elas também estão na fase 3, sendo que a da AstraZeneca, a gente tem algumas informações que precisam ser aferidas, de que ela tem passado por alguns problemas de efeitos colaterais. Essa é a vacina de Oxford, né, ela parece ter tido alguns efeitos colaterais mais importantes. A outra pergunta que vem da pergunta da vacina é a imunidade de rebanho, né? Quer dizer, o que é imunidade de rebanho? Aqui eu pus em ordem inversa, então vou inverter aqui a minha fala. A imunidade de rebanho significa quando você imuniza uma grande quantidade de pessoas, aquelas que não estão imunes são protegidas porque o vírus não circula, certo? Então, a imunidade de rebanho, ela pode ser calculada a partir daquele R0, que é o número reprodutivo básico, e a imunidade de rebanho, que era estimada para a Covid, era 70%. Nós precisávamos de 70% das pessoas imunes para a doença parar de circular. E aí aconteceu um fenômeno que em algumas cidades da Europa, e também aqui no Brasil, depois em Manaus, aconteceu isso, Belém, começou a diminuir o número de casos com uma imunidade populacional entre 20% e 30%. Então, essa portuguesa que trabalha na Universidade de Liverpool, ela fez um estudo sugerindo que quando você tem grande variação na suscetibilidade, quer dizer, desde gente muito suscetível a gente menos suscetível, você precisa de menos percentual de imunidade para parar de haver a transmissão comunitária. Só que isso é algo muito controverso, porque isso significa o seguinte, com 20%, 30% de pessoas imunes, a doença começa a retroceder desde que as pessoas continuem a se manter isoladas na sua casa. Muita gente isolada. Então, você pode ter a doença diminuindo a circulação, mas com muita gente ainda suscetível, cerca de 80% das pessoas ainda podendo ter a infecção. Isso é algo que tem sido muito discutido, porque aqui em São Paulo nós temos aí por volta nas piores cidades de 20% de pessoas com imunidade contra SARS-CoV, pelo menos de imunidade contra SARS-CoV. Então, é muito cedo para dizer que com 20% a epidemia já está controlada, mesmo porque, e aí eu acho algo muito importante nós falarmos, nós ainda temos diariamente mais que 200 mortes por Covid no estado de São Paulo. Não dá para dizer que a pandemia passou com 200 mortes todos os dias, certo?
Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Como eu falei, são breves pinceladas sobre situações mais controversas relacionadas ao SARS-CoV, aí eu fico aqui aberto para a gente fazer uma discussão. Bem, obrigado, professor Fortaleza. Uma apresentação aí com uma densidade de informações substancial. Eu queria começar aqui dizendo que, por enquanto, eu não vi aqui no nosso link de disponibilizado que tenham aparecido perguntas dos participantes. Então, considerando isso, eu tenho uma listinha de perguntas que a gente organizou aqui, mas eu queria, no primeiro momento, perguntar para quem está acompanhando aqui pelo Google Meet, se algum de vocês gostaria de fazer alguma pergunta. A gente poderia abrir, fazer umas 2, 3 perguntas para o professor depois ir respondendo. Algum dos participantes aqui no Meet querendo fazer pergunta, se quiser, por favor, abra o seu microfone e se apresente. Bom, então eu vou começar aqui, Fortaleza. Primeiro, parabenizando. Opa, professor, apareceu. o Cosmo quer fazer uma pergunta. Eu acho que ele vai abrir o microfone. A Thalita ali falou que quer fazer uma pergunta, né? Eu vi aqui. Por favor, vamos lá então. Madames primeiro, Thalita. Olá, boa tarde. Obrigada, professores. Obrigada a todos pela oportunidade. Consigo ser ouvido? Meu nome é Thalita Tavares. Cosmo, aguarda um pouquinho, desliga seu microfone, Cosmo. A Thalita está fazendo a pergunta dela, aí em seguida você faz a sua, para a gente passar para o professor, ok? Beleza. Thalita, se apresenta também, tá? Você é de onde? Está falando de onde? Tá certo. Eu sou Thalita Tavares, eu sou biomédica aqui do Hospital das Clínicas de Botucatu, formada pelo Instituto de Biociências e desde a minha formação eu atuo aqui na rede do SUS pelo Hospital das Clínicas, né? A minha pergunta, na verdade, é mais uma reflexão a respeito dessa situação que a gente está vivendo, professores, porque é muito preocupante a quantidade de ações negacionistas que a gente vê dentro da comunidade da própria saúde, né? Então, eu fico muito preocupada porque esses discursos, eles se disseminam, eles se naturalizam, porque acaba, principalmente numa cidade pequena, é muito validado um discurso de funcionário que trabalha na Unesp, né? Fulano trabalha na Unesp, diz que está tudo bem. Então, é uma reflexão de como que a gente pode alterar esse cenário, como que a gente pode atuar de forma efetiva para que seja de benefício para todos, inclusive para os funcionários, né? Porque a gente tem entre os trabalhadores de saúde um grande risco, e eu considero que fora o risco de adoecimento e contaminação de familiares e pacientes, esse modelo que a gente representa para a sociedade e o impacto negativo ou positivo que pode ter essa ação dentro do próprio hospital, dentro dos serviços de saúde. Muito obrigada. Obrigado, Thalita. Boa questão. Carlos, vamos vir junto. Ouvir também a do Cosmo? Tudo bem, esperar o Cosmo. Aí você depois responde as 2 questões. Por favor, Cosmo, é um prazer tê-lo aqui. Estou. Todo meu, professor. Parabéns aí pelo evento maravilhoso. Eu passei a madrugada ali lendo tudo. Estou encantado com o que eu tinha lido. Professor Carlos Magno, muito positiva a sua apresentação. Infelizmente, a gente tem ouvido muita coisa de todos os lados. E eu queria, dentro da sua linha, muito bem colocada, como é que o senhor enxerga a possibilidade de uma segunda onda dessa pandemia? O que tem de verdade sobre isso cientificamente no momento? Olha, eu vou responder as 2 coisas numa só, né?
Eu acho vou que, só pedir ao em Cosmo que primeiro feche o lugar, microfone. Ok, Carlos. em primeiro lugar, Thalita, nós temos sim muito negacionismo nos próprios profissionais da saúde. É engraçado porque parece que enquanto não acontece, recentemente nós tivemos 2 médicos acometidos, né, 2 docentes. E aí, finalmente, a comunidade médica acordou que Covid é uma coisa grave, certo? Aqui, e nós estamos falando dos médicos, né? Você imagina outra quantidade de negacionismos. A gente tem colegas que estão trancados dentro de casa, mas mandando mensagem dizendo que Covid, que morreu menos gente esse ano que ano passado. São fake news conhecidas e disseminadas, às vezes, por professores universitários, né? Então, é ruim que a avaliação do Covid seja feita de acordo com sua preferência político-partidária, né? Então, nós temos que discutir uma outra coisa, que são medidas efetivas para prevenir uma doença grave. Então, essa é a primeira coisa, né? Depois que eu vi uma passeata em que as pessoas queremos vacina porque temos cloroquina, né? Você percebe o desconhecimento das pessoas. E, assim, infelizmente, em todas as classes, inclusive profissionais da saúde. Isso leva a baixa adesão. E aí, é aquilo que eu tinha falado. Se a gente controlar com somente a 30% de pessoas imunes, isso significa que vão sobrar 70%, 80% de pessoas não imunes. Isso é um grupo ótimo para uma queda da doença, que nós chamamos de segunda onda. Então, é por isso que essa coisa da chamada imunidade de rebanho com 20% a 30% só de positivos é uma bomba relógio. Você pode diminuir o número de a transmissão de casos, mas você deixa muita gente suscetível a uma nova reentrada do vírus, né? Então, isso é 100% plausível. Mais alguém que tinha pedido inscrição aqui, eu não vi no chat, deixa eu ver. Opa, agora eu vi que meu chat estava lá em cima. Agora, tem uma Professor. pergunta vinda aqui da Simone. Eu vou ler a pergunta da Simone e depois, se eu não me engano, a Fernanda estava querendo falar, se eu reconhecia a voz. Então, a pergunta da Simone qual a sua interpretação, professor, sobre a diferença no curso da epidemia em diferentes locais? Inclusive, ela comenta a pequena disseminação em países africanos. Mas a gente tem essa diferença geral, né? Diferentes tempos da epidemia. Existe uma diferença. Deixa eu só Existe ver. uma diferença, mas eu tenho minhas dúvidas se os países africanos têm tão poucos casos assim. Eu digo porque eu tenho tido contato com um professor da Universidade de Joanesburgo, na África do Sul, e eles passaram por uma situação muito grave, com uma enorme discussão sobre possibilidade de lockdown. E para um sul-africano, lockdown é uma coisa que dói, porque eles viveram o apartheid, o lockdown, ele cria novos apartheids, porque as pessoas negras ainda são as mais pobres da África do Sul. Então, esse colega, por exemplo, é um militante anti-lockdown. E eu não sei, os países africanos, eles lamentavelmente são países com uma dificuldade muito grande de vigilância à saúde, né? E eu sempre me preocupo com a quantidade de dados que nós possamos ter deles. Eu tenho 2 informações. Uma colega do Egito, que diz que a situação lá está terrível e subnotificada, e o colega da África do Sul também, agora já melhorou a situação lá, mas também passou maus bocados. Então, eu fico pensando, Egito e África do Sul ainda estão entre os países com melhor IDH na África, né? Mas nos demais países eu tenho a impressão que nós temos mais casos do que parece. Mas não, é algo ainda para se ver. Obrigado, Fassalela. Houve alguém que tentou falar, tem outra pergunta aqui no chat, mas tinha alguém que tinha tentado falar. Era você, Fernanda? Eu ia repassar a pergunta do chat do YouTube, mas eu passei aqui no chat do Meet, professor. Ok. Mais alguém que queira fazer uma pergunta
ao vivo e a cores aqui, a verbal. Tem uma pergunta aqui sobre a NR32, biossegurança, risco biológico, saúde do trabalhador, não é? Isso. Olha, que a pergunta é, por que em tempos de pandemia Covid-19 não há debates e discussões sobre NR32, biossegurança, risco biológico e saúde do trabalhador? Eu vou, assim, responder claramente. Eu acho que a NR32 está equivocada em vários pontos sobre o risco biológico. Assim, tem uma discussão, eu sou absolutamente cético para 80% a 90% dos riscos apontados pela NR32, e não dá tempo de discutir aqui, mas podemos fazer um fórum NR32 pró e contra. Eu facilmente assumiria a posição contra. Eu acho que ela tem alguns pontos muito importantes, inclusive em relação a risco físico, mas em relação a risco de micro-organismos, ela foca muito em pontos importantes de transmissão improvável ou inexistente. Eu não acho que há pouca debate sobre NR32, não. Aliás, eu tenho visto debate demais sobre saúde do trabalhador. Eu acho que está correto, porque o trabalhador de saúde, ele é a linha de frente, ele é o profissional que está lá na frente, mas eu tenho visto muito debate. Onde eu tenho visto faltar debate é sobre segurança do paciente. Sinceramente, segurança do paciente está muito pouco discutida, certo? Eu vejo pouca discussão na área de segurança do paciente sobre Covid-19 e acho que o paciente, ele é um elo tão frágil, mais frágil ainda que o trabalhador na cadeia. Então, não quero causar um anticlímax, porque aqui é um curso sobre saúde do trabalhador, mas quero dizer que a gente está discutindo saúde do trabalhador, a OMS está preocupada com saúde do trabalhador, houve movimentações imensas para que não faltasse EPI, até o governo de São Paulo fez uma coisa, né, a 3M ia mandar todo o seu estoque de máscaras em 95 para os Estados Unidos, o governador João Dória, eu não sou cabo eleitoral dele de jeito nenhum, quem sabe me conhece sabe bem que eu não sou, mas ele bloqueou, ele interditou a 3M para que ela vendesse para o Brasil, não vendesse todas as N95 que nós tínhamos para os Estados Unidos. Eu acho que há um número grande de discussões e de iniciativas em termos de saúde do trabalhador, não acho que falta. Agora, eu acho que falta muito em segurança do paciente. Eu acho que pouco nós temos discutido segurança do paciente. Continuando aqui, só para ganhar tempo, há uma pergunta da Carolina Andreoli sobre se a imunidade é só temporária e dura 3 meses. Nós não sabemos. A verdade é que nós não sabemos. É uma possibilidade, e se isso for real, é um desafio para a vacina. Mas as vacinas, elas têm adjuvantes que buscam produzir uma imunidade que pode vir a ser melhor que a da infecção natural, certo? E a outra pergunta do Cosmo sobre qual a influência do transporte público em termos de contaminação, eu acho enorme, Cosmo. A gente ainda vai ter muito trabalho mostrando, principalmente nas grandes metrópoles, o deslocamento das pessoas em metrô, em ônibus, no transporte público, colabora para a transmissão, como já aconteceu na época da gripe suína. Não é? Eu acho que, e é por essa razão, né, que logo no início, lá no comitê, as pessoas tiveram um cuidado muito especial em tentar colocar horários especiais do metrô de São Paulo para idosos, em tentar diminuir a quantidade, evitar que as pessoas entrassem no transporte público sem máscara, né? E aí eu acho que tem uma coisa muito importante que tem a ver com a saúde do trabalhador, que é a questão do trajeto. Né? A gente fala de trajeto, eu não sou nada expert em saúde do trabalhador, mas a gente fala muito de acidentes de trajeto. Você está indo para o trabalho e sofre um acidente. Veja, há também uma exposição de trajeto nesse caso. Né? Você pode adquirir a doença no trajeto para o seu trabalho. E por isso eu tenho dito que nós temos que dar as informações para o trabalhador, não só para que ele se proteja no ambiente de trabalho, mas para que ele se proteja na comunidade também. Certo? Fortaleza, eu tenho uma questão aqui para você. Gostaria que você falasse sobre essa questão dos modelos de retorno de atividades, de retomada de atividades. Quais são os critérios que você considera que têm sido apontados assim, como os mais importantes a serem considerados na hora de tomar uma decisão nesse sentido?
Então, acho que podia comentar um pouco mais, mas você é um especialista. Eu acho que ela é... Tem mais só uma questão. Ela já abrange a pergunta do Amaury, aqui, sobre a abertura Só de uma escola. questão. Alguém ia falando algo aqui? É porque a Sandra Beltrán pediu para fazer uma pergunta para o professor. Vamos ouvir então a pergunta dessa colombiana. Não, tá ótimo. Vocês nem como preferem fazer. Se for associado a esse item, acho que eu tenho uma pergunta já para você na fila aí, essa que eu passei, e a da doutora Sandra Beltrán. Boa tarde. Professor, me desculpa se estou perguntando algo que o senhor falou no momento das vacinas, porque eu perdi um pouco essa fala. Eu só queria saber se seria suficiente num esquema de vacinação só cobrir os grupos de idosos, as pessoas com comorbidades e os trabalhadores profissionais de saúde e outros trabalhadores da linha de frente, deixando por fora pessoas mais jovens, crianças, etc. Aí é o que eu tenho que dizer. Vamos pensar o que a gente quer com a imunidade. Se o que a gente deseja é proteger individualmente as pessoas mais vulneráveis, que é o que acontece, por exemplo, com a influenza, então esse esquema de vacinar idosos, pessoas com comorbidades, profissionais da saúde, é ideal. Se o nosso objetivo é adquirir imunidade, determinar imunidade de rebanho, nós temos que pensar em vacinação universal, certo? Certamente nós não vamos ter vacina para vacinação universal imediata, então eu acredito que haja um escalonamento de vacinação e não é preciso pensar muito para saber que esse escalonamento vai usar exatamente esse critério, certo? Com certeza, como quando houve com a gripe suína, foi a mesma coisa, acabou havendo vacinação universal, mas foi vacinando grupos, né, e além desses grupos que você citou, população indígena, idosos, população carcerária, e aí vai se trabalhando em grupos de alto risco até se chegar nos grupos de menor risco. A questão do retorno passa muito pela vacina, né? O critério ideal para retorno era retornar depois que tivesse uma ampla vacinação. No entanto, a questão, essa questão, né, de você, de modelos de retorno, tem sido a pergunta de $1 milhão, como chamam. Né? Você tem, antes a gente fazia modelo de como a Covid vai chegar aqui no Brasil. Tinha um monte de modelador matemático calculando. Agora, todo mundo calcula assim, qual é o impacto de você abrir escola? Qual é o impacto de você... Porque abrir escola não é só abrir escola. Né? Quando você abre escola, você movimenta os pais das crianças que pegam transporte coletivo, você abre uma série de serviços que se aquecem o movimento, uma série de serviços como lanchonetes, papelarias próximo à escola, quer dizer, há todo um movimento secundário à abertura da escola. Nós temos as crianças como pouco acometidas no sentido de ficar doentes, mas nós não sabemos se as crianças são pouco transmissoras. Na influenza, as crianças são extremamente transmissoras, tanto que quando tem uma pandemia, a primeira coisa que faz é fechar a escola. Talvez muitos não lembrem, mas as escolas fecharam por 1 mês durante a gripe suína, em agosto de 2009, certo? Então, a questão de abrir escolas é um item extremamente controverso, ele tem sido discutido, muito discutido lá no comitê. Eu até queria dizer para vocês como é que o comitê de contingência funciona em relação a isso. Então, nós temos uma divisão em N setores, para cada setor de atividade humana, seja ela atividade econômica, ou atividade educativa, ou qualquer que seja esporte, o que quer que seja, é nomeado um relator, esse relator apresenta suas considerações e há uma votação, mas geralmente a votação não é necessária porque se tem um consenso de convencimento. Então, um dos itens onde a gente não conseguiu consenso foi abrir escola, certo? Abrir escola ainda é um item extremamente controverso, não é? O próprio governo do estado, ele autorizou, né, a abertura de escolas em alguns lugares a partir de setembro, na capital. A partir de 8 de setembro já começaram essa semana algumas escolas na capital, mas com uma série de cuidados, com
uma diminuição imensa de número de alunos por dia, é praticamente o aluno indo uma vez por semana, porque expuseram 20% de ocupação, né? Então, significa 20% dos alunos, é um quinto de aluno, um aluno vai uma vez por semana. Então, a abertura de escolas, ela certamente vai ficar como uma das áreas, assim, uma das discussões mais permanentes. E agora, uma vantagem do Plano de São Paulo, com tudo que ele tem de problemas, uma vantagem é que ele volta atrás. Então, aquelas coresinhas que a região do estado vão ganhando, se a situação piora, a cor fica mais escura, tem que fechar de novo. É um transtorno voltar a fechar, não é mais, há sim a indicação de fechar de novo. A minha única ideia sobre modelos de saída, incluindo escolas, é que a gente tem que ir fazendo tudo aos poucos e vendo o que acontece, de modo que a gente consiga voltar atrás se der errado, certo? Aí, isso vem a questão da aglomeração com alto número de contágio para gerar imunidade de rebanho. A Suécia apostou nisso, né? A Suécia apostou assim, eu fecho os idosos, solto os jovens, eles criam imunidade de rebanho e a doença acaba. Resultado, foi catastrófico. A Suécia teve quase 10 vezes o número de mortes da Dinamarca e passou pela mesma recessão econômica que a Dinamarca passou. Então, nem foi um refresco para a economia e foi uma tragédia para a população sueca, certo? Claro que os números da Suécia comparado com o do Brasil não são nada, mas não dá para comparar a Suécia com o Brasil. A Suécia tem que ser comparada com a Dinamarca, que é um país de tamanho, de população semelhante, com hábitos semelhantes, né? Então, a Dinamarca, que fez um isolamento social, se deu bem melhor do ponto de vista sanitário, sem nenhum prejuízo econômico em relação à Suécia. Quer dizer, as duas tiveram prejuízo econômico igual. Pessoal do apoio aí, tem alguma pergunta que eu deixei de acompanhar aqui, ou que o Carlos deixou de pegar aí na live? Tem uma última aqui agora, professor, sobre testes diagnósticos e qual seria o impacto do resultado falso negativo em trabalhadores infectados e assintomáticos na saúde. Olha, a gente tem que, em primeiro lugar, pensar coletivamente, certo? Acho que uma das maiores dificuldades que nós temos, né, como profissionais, como seres humanos, é pensar coletivamente. Os testes, perdão, os testes de RT-PCR, eles têm uma sensibilidade muito boa. A sensibilidade deles passa de 80%, se colhidos quando a pessoa está bem sintomática, então esse é um bom teste. Os modos de triagem, a triagem de sintomáticos respiratórios, ela é muito acurada, tem estudos de acurácia, dá só a triagem, você todos os dias perguntar se a pessoa está tendo sintomas respiratórios e afastar os que têm sintomas, isso já é muito, muito útil em termos de reduzir a transmissão. Os sintomáticos são testados e, mesmo que negativos, devem ficar afastados pelo menos 7 dias, porque podem ter influenza, que também é uma doença potencialmente grave, certo? De modo que, se nós tivermos essa conduta, os pacientes assintomáticos, eles são, tudo indica, muito pouco transmissores, exceto os pré-sintomáticos, que estão 2 dias antes de ter sintomas. Então, o que nós temos feito aí no HC, né, na Faculdade de Medicina? Nós temos colhido pools de saliva repetidos, né, aquele exame que a pessoa põe a saliva, junta vaso e faz um teste só. Isso foi uma estratégia para viabilizar o teste, de modo que nós pudéssemos encontrar esses assintomáticos e pré-sintomáticos. Isso é a coisa mais importante? Não. O mais importante é a triagem de exames. O mais sensível e específico é a triagem de sintomas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não acho que tem um impacto muito grande em resultados falsos negativos se você tem uma boa triagem de sintomas. Com a triagem de sintomas, você vai reduzir, digamos, 95% das situações de risco. 100% de segurança não existe em lugar nenhum. Você sai à rua, você não tem 100% de segurança que você não vai ser atropelado, certo? Então, toda redução de risco é relativa, certo? E aí, se a gente pensar coletivamente, 95% de redução de risco é uma boa redução de risco, certo? Então, eu realmente acredito que o impacto dos falsos negativos é muito pequeno se nós considerarmos a questão do ponto de vista mais
coletivo, né, e fizermos uma boa triagem de sintomáticos nos serviços de saúde. Fortaleza, nós estamos chegando nas 16 horas. Eu tenho uma questão que eu sei que é mais de um tema que te interessa, né? Que é sobre o fato de que essa pandemia ela nos pegou, veio um desafio para todo mundo, né? E a despeito de termos um custo humano, por exemplo, no país como o Brasil, tão elevado, né? Estamos batendo na porta dos 130 mil casos registrados, né? Reconhecidos como de Covid. A despeito de tudo isso, dados como o que você mesmo mostrou sobre o que foi feito, né? Nós conseguimos uma resposta que fez com que o impacto que podia ter sido muito maior não fosse o desastre que podia ter acontecido, né? Nesse sentido, eu queria uma palavra final tua sobre como é que você viu essa vamos dizer assim, essa resposta, essa mobilização dos atores ligados à produção do conhecimento, à pesquisa, né? Eu diria que, por exemplo, pensando mesmo em Unesp, a participação, o tipo de resposta de trabalho conjunto que houve de pesquisadores da Unesp, de lugares distantes, que a Unesp está espalhada pelo estado todo, mostraram que a gente nunca teve uma Unesp tão viva, né, como num momento como esse. Enfim, como é que você vê essa questão dos desafios da pesquisa num momento como esse? Você já tangenciou essa questão na sua fala, porque ao lado de respostas tão positivas, né, dessa capacidade de resposta que a universidade mostra, a gente teve também maus exemplos, tem a má ciência circulando, tem a fake news, enfim, era para você fazer sua fala de o que eu acho é o seguinte, eu vou, antes de passar, tem uma última pergunta que eu vi aqui, sobre o vírus ficar incubado. Eu não estou, assim, existem o conceito de incubação, normalmente, é quando a pessoa é infectada e fica algum tempo sem ter sintomas. O período de incubação do vírus não ultrapassa 14 dias. É uma mediana de 5 dias, não ultrapassando 14 dias. Né? As pessoas que se curam, elas se curam de fato, e algumas delas continuam com o exame positivo por muito tempo, mas estão curadas. Vindo à questão que o Pará pôs, eu acho o seguinte, houve má ciência, ainda há aquelas lives gigantescas com milhões de pessoas assistindo, da professora Nise Yamaguchi, do professor Zé Balos, e de um grupo de pessoas que são muito ativas nas redes sociais, mas que não têm um embasamento científico para defender, e defender ideologicamente a tratamentos como a cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, fizeram um mal danado à ciência, mas fizeram, por outro lado, um bem. Os cientistas se uniram mais. Né? Nós diminuímos nossas diferenças e passamos a trabalhar juntos. E quanto à Unesp em particular, eu acho que, assim, desde o início, estava na minha cabeça que a Unesp tinha que cuidar do interior paulista. A gente sabia que a USP ia se matar de fazer estudo na Grande São Paulo. Mas quem cuidaria do interior paulista, né? A grande universidade do interior paulista é a Unesp. E aí nós pudemos, e tivemos a oportunidade de ter uma colaboração pessoal muito profícua com o presidente Prudente, com a cartografia, a geografia da saúde e a ciências da computação. Mas há outros grupos também aqui na Unesp, o pessoal de Sorocaba, o pessoal de Araraquara, Franca e vários outros campi, em que há colaborações muito interessantes sobre Covid, e eu estou certo de que, assim, nós estamos vivendo um momento em que a ciência é chamada à ação e a ciência tem que se mostrar como ela é, né? Um grande pilar da democracia, um grande pilar da igualdade entre as pessoas, um grande pilar da liberdade de expressão, inclusive. Né? Então, nós estamos nesse momento exatamente lutando contra uma força obscurantista, né? que sempre
houve, toda a pandemia, quando você lê o Diário do Ano da Peste, do Daniel Defoe, você encontra o pessoal lá falando que o pessoal ficava distribuindo panfleto com cura milagrosa. O panfleto trocou por WhatsApp, mas é a mesma coisa, certo? Então, nós precisamos mesmo dessa união científica e eu tenho ficado otimista com ela. Pará. Professor Pará. Rosana, pode falar. Obrigada. Nós temos duas questões, uma enviada pela Fernanda, que vem do Fórum AT, né, e uma outra da Avalia. A gente tem tempo para essas duas questões? Olha, se você fizer rapidinho, Rosana, eu consigo responder aqui, antes de eu entrar no meu outro lugar. Então, eu vou ler rapidamente aqui. Pergunta do Leonardo Rodrigues. Gostaria de perguntar quais são as formas, atividades que mais contribuem para a transmissão do vírus em termos de estudos até agora realizados. E a segunda pergunta a segunda pergunta era se o vírus pode ficar incubado. Essa já foi feita. Certo. Então, a primeira pergunta, eu vou responder essa pergunta. Na verdade, vocês lembram daqueles quadradinhos ali? Aqueles quadradinhos, eles têm a ver com o que nós vimos até agora. Atividades que são feitas sem máscara, por longo tempo, com exercício físico, e gritando ou cantando, são as de maior risco. Então, tem até um mapinha de bolhas que fizeram da Associação Europeia de Microbiologia, que mostra que boate é o lugar onde mais transmite. Porque em boate as pessoas estão sem todas aglomeradas por longo tempo, em geral, cantando. Então, é um lugar de alta transmissão. E eles põem o tênis como a atividade de menos transmissão. São duas pessoas ao ar livre, distante uma da outra, né? E entre o tênis e a boate, há uma série de situações intermediárias. Mas aquelas em que há um grande número de pessoas aglomeradas e sem máscara, e principalmente cantando ou gritando, essas são as de maior risco. Certo? Eu vou fazer o seguinte, só antes de sair, eu vou dizer para vocês que eu vou mandar para o professor Paraíba essa aula, vocês podem fazer o uso que quiserem dela, certo? Vou mandar por e-mail, podem usar como aprouverem. Ok. Obrigado. Só um segundo, eu tenho o Rafael aqui do meu lado, que é representante do SESMIT, e ele tem uma pergunta, eu acho que seria a última. Oi, Rafael. Vamos lá, Rafael, manda ver. Fortaleza, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso curso, agradeço imensamente. E a minha pergunta é a seguinte, agora com o calor, professor, qual a sua opinião de infectologista, com relação ao uso do ar-condicionado nos ambientes de trabalho? Olha, sinceramente, eu acho o ar-condicionado menos problemático do que um ventilador. O ventilador, ele cria ondas de aerosolização, de material de partículas que estão presas em superfícies. Eu não tenho nenhum dado empírico para te dizer de experimento, de estudo com isso, mas eu acho que o ar-condicionado é menos risco, representa menos risco, porque ele simplesmente recircula o ar, resfriando o ar. Ele não joga o ar com força sobre superfícies, criando turbilhões, que é o que acontece com o ventilador. Eu me preocupo bem mais com o ventilador. Só para eu vou ter que sair agora. Eu vou pedir desculpa a todos. Eu quero agradecer muito e reforçar, então, essa sua última oferta de nos enviar a cópia do arquivo. A gente disponibiliza junto com a apresentação. Fortaleza, muito obrigado. Eu vou pedir... Até mais. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Em nome de todos nós aqui, DGA, SESMIT. Pessoal, nós temos inicialmente que fazer alguns avisos para os participantes do curso, mas nós temos um tempo, sem o professor Fortaleza aqui, em que a gente pode conversar sobre algumas dúvidas ou questões que vocês tenham a fazer. Eu queria, para começar com os lembretes, né? Mas antes de começar com os lembretes, como esse é o momento final de debate do curso, a gente vai ter mais um encontro presencial
mais de bate-papo, de avaliação e de opiniões finais aí, eu queria pedir aos representantes do DGAA e do SESMIT que dirigissem se tem alguma mensagem final e recado a passar para esses participantes. Madames primeiro, não é isso, Rafael? Então, começamos com a Rosana. Bom, na verdade, foi um desafio a solicitação do professor e do SESMIT para nós, que nós agradecemos a oportunidade, porque a gente pôde estar junto e desenvolver esse trabalho. O nosso dia a dia tem sido um aprendizado nas questões dos cursos online, nas questões das possibilidades da plataforma, do uso da plataforma, e do como que a gente pode interagir melhor com os participantes, bem como com os palestrantes, né? Nesse momento onde a gente tem que ficar distante. Então, eu inicialmente gostaria de agradecer. Gostaria de dizer que a participação dos monitores foi uma participação, assim, muito importante para que o curso tivesse o sucesso que está tendo. Nós estabelecemos uma data final, não é? Que é o dia 21, e inclusive nós encaminhamos um e-mail a todos os inscritos, os que mais participaram, os que participaram menos, ou até aqueles que não tiveram oportunidade de participar de nada ainda, na tentativa de fazer um resgate, de possibilitar para que essas pessoas, para que elas pudessem compartilhar esse conteúdo maravilhoso que foi produzido durante esse curso, por pessoas de uma expertise, assim, inegável, né? E até o dia 21, todos têm a possibilidade de concluir as tarefas, participar das atividades, para que a gente possa concluir um percentual de participação, de aproveitamento, que daria a possibilidade do recebimento dos certificados. Os monitores estão com vocês o tempo todo e podem ajudar e podem ser solicitados, né, para ajudar que vocês possam participar de forma efetiva. A live de hoje, ela foi construída e existe, então, uma obrigatoriedade da participação no sentido de produzir um material, um comentário, que pode ser de algumas linhas, de várias páginas, enfim, fiquem à vontade, né? E que isso seja colocado na plataforma, é uma atividade, e até o final dessa semana, a gente deve encaminhar para todos os participantes do curso, e deve estar postado, nós vamos mandar via e-mail o aviso, mas estará postado na plataforma o instrumento de avaliação do curso, que é uma outra atividade que também vai contabilizar um percentual que vai fazer o total de aproveitamento de cada aluno durante as atividades. A coordenação do professor Pará, para nós, foi um presente. Ele tem, assim, uma contribuição imensa, da mesma maneira que todos os palestrantes foram escolhidos a dedo, e todos com uma expertise sem comentários a respeito do assunto. Então, nós, do DGAA, do Departamento de Gestão de Atividades Acadêmicas, representados aqui através do núcleo de eventos científicos, o qual eu dirijo, a minha equipe composta do Vitor Lucas, do Pedro, da Silvana, da Cristine, né, que compartilhou esse aprendizado, o DGA, o Lucas, que é a pessoa que dirige a plataforma com brilhantismo e que proporcionou essas possibilidades todas, e aos demais o meu sincero agradecimento, e me coloco à inteira disposição dos participantes para qualquer dúvida, qualquer necessidade que tenham, podem ligar aqui para a gente, podem se comunicar com a gente por e-mail, para que a gente possa finalizar, então, esse curso da melhor maneira possível. Muito obrigada a todos. Só um esclarecimento, nessa fala da Rosana,
ela comentou que vai ser passado para vocês uma avaliação do curso. Eu queria dizer, não é a prova final, não. Sabe? Não é uma prova que vocês vão ter que responder, não. É muito mais um pedido de colaboração da parte de vocês em nos avaliar, em avaliar o que foi a forma como nós organizamos o curso, os conteúdos, a plataforma, as interações, porque foi... tem aquela brincadeira, né, que a primeira vez a gente nunca esquece. E, no nosso caso, é o primeiro curso à distância que a gente ofereceu e a gente começou pensando em fazer com uma ideia bastante diferente daquilo que a gente acabou fazendo. Então, vai ser muito importante essa avaliação de vocês, mas vai contar para a avaliação de você se você nos avaliou. Então, esse o pedido. Só complementando, então, assim, a questão do instrumento de avaliação, vocês fiquem muito à vontade, não é obrigatório se identificar, mas querendo se identificar, pode se identificar, e nós vamos trabalhar com isso de maneira bastante discreta, né? E a gente, na plataforma, tem como saber se aquela pessoa enviou ou não. Eu não vou saber qual é a avaliação dela, mas eu sei que ela enviou, cumpriu essa tarefa ou não. Tá? Então, fica à vontade, como o professor falou, na verdade, o instrumento de avaliação vai servir, é uma expectativa que a gente tem em relação ao posicionamento de vocês, para que a gente possa aprender cada vez mais e melhorar os próximos eventos para vocês mesmos. Rafa? Bom, primeiro, agradecer ao Departamento de Saúde Pública pela nossa parceria, né? Em nome aí, agora agradecendo ao professor Hilberto, principalmente, e agradecer a todos que tornaram possível o nosso curso, o DGA, os monitores, né? E principalmente os participantes, né? Esse, como a Rosana falou, é um curso bem desafiador, né? E o professor mesmo falou, é o primeiro em tantas questões, né? É o primeiro a respeito do Covid que a gente está falando, né? E o primeiro curso totalmente online que a gente estava fazendo. Então, eu sei que nós não temos todas as respostas, né? Mas nós buscamos, né, o melhor para trazer para vocês de conteúdo a respeito da pandemia. É isso, professor. Bom, eu queria primeiro reforçar para vocês um aviso que a gente fez logo no início, que é o seguinte: há uma série de participantes do curso que não puderam acompanhar essa atividade ao vivo. Então, eles vão ter a oportunidade de acompanhar. Então, a exposição do professor Fortaleza vai ficar disponível ali onde está na apresentação da página do curso, né, do Moodle. Tem uma das aulas que é com essa aula de hoje, a Covid e suas polêmicas. Então, o participante vai poder assistir lá ainda até o dia 21, né? E também complementar a tarefa fazendo o seu comentário. E a gente vai disponibilizar ali naquele mesmo espaço o arquivo da apresentação que o professor se disponibilizou a nos repassar. Uma outra questão que eu queria reforçar é um pedido que a gente sempre faz. Na apresentação, na promoção desse curso, a gente tem a contribuição, a participação do chamado Fórum Acidente de Trabalho. É uma iniciativa de educação permanente, pública, organizada por docentes aqui do Departamento da Faculdade de Medicina de Botucatu, Departamento de Saúde Pública, onde eu estou mais à frente dessa iniciativa, e docentes da Faculdade de Saúde Pública, particularmente o professor engenheiro Rodolfo Vilela, né? Então, é um portal que é de inscrição livre e aberta, e as pessoas, todas as postagens que a gente coloca ali, a pessoa que está cadastrada recebe depois um e-mail com uma informação
de que houve atualizações na página, né? Também nessa página existe o canal YouTube do Fórum Acidentes. Então a gente pede que todos vocês, aqueles que não tiverem se cadastrado no portal do Fórum, que não tiverem feito uma inscrição no canal YouTube do Fórum Acidentes, que façam essa inscrição. Da mesma maneira que façam a inscrição no canal YouTube do Hospital das Clínicas, que hoje também transmitiu esse evento. Esse tipo de inscrição, quando você clica lá no tal sininho que aparece do lado do nome da palavra inscreva-se, né, ou inscrito, você se cadastra para receber notificações de atualizações feitas nesse espaço. Então você vai poder continuar recebendo notícias da gente e, inclusive, quando nós organizarmos a segunda proposta de curso, já com um upgrade, né, com melhorias que onde a gente vai evitar alguns dos erros que a gente cometeu nesse, vocês vão poder ser notificados e, se quiserem correr o risco, voltar a participar numa iniciativa com a gente. Bom, feito isso, eu queria abrir a palavra. Eu não sei se alguém dos monitores que está acompanhando a gente aqui no curso gostaria de falar alguma coisa. Eu queria só falar uma informação, que uma pessoa que nos ajudou também, principalmente nessa reta final de organização do curso, é a enfermeira Vivian Minimel, professora do curso de enfermagem da UFSCar. A Vivian tem uma grande experiência, particularmente também nessa organização de atividades educativas, mas, por força do destino, ela estava hoje com uma outra atividade onde tinha que estar presente e não pôde participar para se apresentar para vocês. Talvez aqueles que participem da nossa próxima live no meio da semana possam conhecê-la, mas ela pediu para transmitir essa explicação e que gostou muito da experiência. Então, aberta a palavra, vocês... Alguém gostaria de começar falando? Eu provoquei primeiro os monitores, se nenhum se manifestar, aí a gente abre, agora estende para quem queira falar. Eu posso me manifestar. Por favor, Nathalie. Vou abrir minha câmera aqui só para... Oi. Eu queria só agradecer aqui alguns comentários que o pessoal fez aos monitores, dizendo que gostaram do nosso trabalho, dizer que a gente valoriza muito a participação de vocês e que ainda tem um tempinho aí para continuar o curso, então que vocês continuem participando e é um prazer sempre respondê-los e buscar as informações que vocês desafiam a gente a buscar também. A gente aprende muito com vocês também. Eu só queria agradecer pela participação de todos e tomara que a gente tenha ainda mais participação agora nessa reta final. Obrigada. Posso falar? Seu microfone está desligado, vou parar. Claro que sim. Você pode falar assim mesmo. Obrigado. Gente, também eu queria, como a Nathalie falou, né, agradecer a todos. Foi uma participação bastante produtiva, tanto nos encontros online, como também nos fóruns. Né. Eu confesso para vocês que eu sou da área do direito. Quando eu recebi esse convite, né, eu falei, meu Deus, né, será que eu vou dar conta? Porque é uma coisa muito nova para mim. Mas, assim, a Covid, ela não tem distinção, né? Ela atinge a todos. Então, se você é ser humano, você está sujeito. Então, isso me provocou a estudar bastante, né, e poder contribuir. Eu sei que muitas das vezes eu via uma pergunta e falava, pessoal, me ajuda aqui, né, porque me falta conhecimento. Mas eu agradeço a todos aí pelas participações, né, e vamos continuando até o fim do curso. E continuem participando, que até o dia 21 a gente vai estar ativo aí auxiliando vocês. Um abraço, gente. Tudo de bom.
Quem mais gostaria de fazer uso da palavra? Eu ia fazer um convite aqui, ó. Aqui na minha frente aparece a imagem da Cássia Regina Dumitrescu. Cássia, você quer falar? Aceita a provocação? Caso sim, precisa abrir o seu microfone para poder falar. Bom, acho que ela não ouviu aqui. Mais alguém? Bom, pessoal, eu quero fazer um registro assim num curso como esse, eram originalmente mais de 300 pessoas cadastradas. A gente tem sempre uma heterogeneidade grande e a gente tem também algumas dificuldades com a ferramenta. Então, eu confesso para vocês que eu usei a ferramenta Fóruns do curso de uma maneira que foi só quando passou da metade do curso que eu descobri que não era, que quando eu escrevia lá, eu não estava fazendo o que eu pensava que estava fazendo, né? E eu pensava que uma mensagem postada ali era imediatamente transmitida, aberta, para todo mundo que estava cadastrado, e não era. Agora, no final do curso, com a ajuda da equipe do DGAA, a gente acertou esse elemento. E é a propósito desse fórum que eu quero falar, porque hoje pela manhã, eu fiz dois comentários no fórum em relação a dois movimentos que eu vi ali, que gostei muito do que eu vi de participação dos alunos e monitores ali naqueles espaços. Um deles tem um fórum a propósito do tema da aula da professora Albina Torres, o tema do estresse, dos impactos de saúde mental num momento como esse da pandemia. E eu achei assim muito ricas as contribuições dos participantes, com sugestões de leituras, com indicações de sites informativos e com comentários também sobre vivências e respostas dadas a dificuldades vivenciadas pelas pessoas. Então, aquilo assim, foi muito agradável para mim ver, porque eram oportunidades de acesso a informações para além daquelas que a gente que tinha montado o curso tinha originalmente planejado, né? Eu até fiz uma provocação, que é um pedido, a que as pessoas que estavam sugerindo leituras, principalmente quando sugerem a leitura de um texto que está em inglês, geralmente, quando sugerem uma outra língua, é o inglês, né? Que se as pessoas não topariam também fazer um resumo daquilo que consideravam as principais contribuições, o que você mais gostou quando leu aquele texto, e difundi-lo também dentro do mesmo espaço para que mais gente tivesse acesso. Essa foi uma das coisas que eu gostei muito do que vi hoje cedo. E a segunda, agora eu vou ver se eu vou conseguir lembrar aqui, ou se o alemão está me pegando aqui. O segundo fórum que eu participei, bom, agora eu vou precisar de um tempo para lembrar dele aqui, mas era também nessa mesma linha, de contribuições dos participantes que agregavam informação para além daquilo que a gente que montou o curso tinha originalmente planejado, né? Eu interrompo por aqui. Pessoal,
lembra para todo mundo aí, Nathalie, nosso próximo encontro presencial vai ser um encontro agora derradeiro mesmo, né? Vai ser... No dia 15. É a quarta-feira? É uma terça-feira, às 18h30. Terça-feira, 18h30. Então, completando a nossa série de espaços para esse bate-papo, a gente tinha oferecido um pela manhã, um outro no meio da tarde e esse no começo da noite. Então, 18h30 fica o convite, o reforço para vocês aí. E agradecer mais uma vez a presença de todos, não havendo nenhum comentário mais a ser feito. Fiquei muito contente de ver que estamos com 85 pessoas aqui nesse momento. Mais alguém quer fazer algum comentário? Eu só vou avisar, professor, que a Cássia ela falou que está sem microfone, por isso que ela não respondeu. E ela parabeniza os temas que auxiliaram bastante em relação à vigilância do trabalhador. Só justificando que ela não conseguiu falar por estar sem microfone. Bom, eu vim aqui para a faculdade hoje para acompanhar essa live, né, e encontrei na minha... A gente chama Cumbuca aqui, é o espaço onde recebe correspondências, né? Mas duas coisas que estavam para mim aqui são 2 exemplares da revista da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Reportagens de capa dessas revistas. Numa delas, as dores emocionais na pandemia, que é um dos temas que a gente conversou aqui. Na outra, os caminhos da vacina, que é um outro tema presente aqui na discussão do curso. Eu queria, acho que agora da minha parte, encerrar aqui. Pessoal, Sandro está só dizendo ok ou Sandro está querendo falar? É ok. Então encerramos por aqui, agradecendo a todos. Muito obrigado, pessoal. Vamos que vamos. Muito obrigada a todos. É isso aí, obrigado.